Olá, olá pessoas! Vamos para a prévia da semana 17? Semana 17. Já teve jogo ontem, tem jogos no sábado. Houston pode se classificar se vencer os Chargers. Os Chargers ainda na briga pela divisão, inclusive, né? Se vencerem, vencerem os Broncos semana que vem. Mas a gente tem falado dos jogos principalmente do domingo, tá? Lembrando, eu te espero no Sunday Night Football desta semana 17, 49ers e Bears, muito importante em termos de folga da NFC. Tô nessa com o Luiz Carlos Júnior, hashtag UOU! Sport TV 2 no domingo, tá? O calendário da semana 18, obviamente, ainda não saiu. A gente vai ter que esperar da semana 17. Então vamos lá, vinheta na tela. No finalzinho tem palpites, mas bem rápidos os palpites, tá? Afinal de contas, tem um monte de jogo que muitos de vocês não querem saber sobre. Eu vou seguir o princípio jornalístico da noticiabilidade daqui em diante. Ok? Então vinheta na tela e vamos falar um pouco sobre as histórias para ficar de olho nessa semana. Bom, a gente começa com a situação do Lamar Jackson. Eu enrolei até onde dava, são 4 horas da tarde da sexta-feira, para a gente ter alguma perspectiva. Hoje, a perspectiva é de que o Lamar Jackson tem status duvidoso para essa partida do sábado contra o Green Bay Packers, que basicamente é matar ou morrer. Na verdade, não é matar porque os Packers são classificados, né? Mas com a eliminação dos Lions. Mas se Baltimore perder, aí bye-bye, o Pittsburgh Steelers garante o título da AFC Norte sem precisar vencer Baltimore na última semana. Se os Ravens vencerem, aí eles ainda têm uma oportunidade, tá? Lamar Jackson com status duvidoso, lesão nas costas, não é a primeira lesão que ele sofre na temporada, mais cedo no jogo, no colapso dos Ravens contra o Kansas City Chiefs, na primeira metade da temporada, semana 4, o Lamar machucou o posterior da coxa, chegou a perder jogos por conta disso, ele um dos muitos nomes da defesa de Baltimore que acabou perdendo os jogos. Mesmo quando o Lamar jogou, ele não jogou bem. Eu fiz um vídeo sobre isso para os membros, o Lamar Jackson correndo menos com a bola, o Lamar Jackson sendo menos eficaz quando está correndo com a bola, quebrando menos tackles, com menor velocidade média, aferida pelo Next Gen Stats, por exemplo. Então, claro, a gente tem que considerar a questão da lesão, tem que considerar que o corpo de recebedores dos Ravens, para além dos Zay Flowers, não é bom, mas o que também não é bom é a situação do ataque de Baltimore. Será que chegou no fim de ciclo o John Harbaugh aí em Baltimore? Fica a dúvida, tá? Não acho que vai cair depois da temporada, mas ao mesmo tempo, se caísse, não seria um choque tão grande, sendo muito sincero. Seguindo, vamos falar da caça do recorde do Myles Garrett e por que é importante ele ter esse recorde nesta semana. Porque são 17 jogos para todos os times e para todos os jogadores, mas o recorde foi estabelecido pela primeira vez com 16 jogos, que é o que o Cleveland Browns chega neste domingo contra Aaron Rodgers e o Pittsburgh Steelers. Neste momento, o Myles Garrett tem 22 sacks. Ele precisa de meio sack para empatar com o Michael Strahan e com o TJ Watt pelo recorde de mais sacks numa temporada. Meio sack é quando pelo menos 2 jogadores chegam em cima do quarterback, aí vai meio sack para cada um. E um sack inteiro, que é bem provável que aconteça. A linha ofensiva dos Steelers não é a melhor da NFL, não é uma linha ofensiva tão boa como a de Denver, né, por exemplo. E se acontecer, ele vai bater esse recorde em 16 jogos. Então, para você que prefere o Myles Garrett ao TJ Watt, por exemplo, você teria esse argumento. Claro, ele ainda pode ultrapassar todos de vez aí, ainda criar uma gordura, porque ainda tem o jogo da semana 18, tá? Que os Browns pegam os Bengals. A gente tem Ravens e Steelers na semana 18 e Browns e Bengals na semana 18. A linha ofensiva dos Bengals até deu uma melhorada no final do ano, mas não passa tanta confiança. Então olho nisso, porque é uma história para lá de importante. Adicionalmente, vale lembrar, e eu destaquei isso mais cedo na semana, falei nos vencedores, o Aaron Rodgers está jogando bem as últimas partidas. Está jogando bem nível MVP de Green Bay? Óbvio que não. Mas ele está jogando no nível que a gente esperava que ele fosse ter jogado nos Jets, né? E considerando que é final de temporada, é bem especial ver o Aaron Rodgers dessa maneira, porque, teoricamente, no final da temporada ele deveria declinar de produção por conta da idade mais avançada. Muito bom ver o nosso Rodgers jogando dessa maneira. Muito obrigado, inclusive, pela classificação do Chicago Bears aí para o dono e proprietário do Chicago Bears. Eu queria falar de um tema que está bastante abaixo do radar, só para a gente falar de um time que já está eliminado e que eu acho que não pode deixar passar, que é o desempenho do Tyler Shough. Nas últimas 3 partidas, 3 vitórias do Saints, 2 delas contra rivais divisionais que estão brigando pela divisão, a NFC Sul, contra a Carolina e contra a Tampa. Nas últimas 3 ele teve 7,2 jardas por passe. Nas 6 outras, 6,5, que não é um grande número. Então tá passando melhor a bola e contribuiu bastante no jogo terrestre também o Tyler Shough. Foram 55 jardas essencial na vitória contra a Tampa e 32 jardas corridas na vitória contra a Carolina. Esse era um elemento do jogo dele que eu não esperava tanto que fosse aparecer na NFL em relação aos 1000 universidades que ele jogou no college football. O Tyler Shough tem como virtude o passe no perímetro mais longo e ele está conseguindo conectar isso com especialmente o Chris Olave nessa temporada. Eu me pergunto se ainda tivesse o Rashid Shaheed, né? No Saints ele foi trocado para o Seahawks, peça importante, tem 2 retornos
um de kickoff, um de punt para touchdown lá em Seattle, mas seria uma ameaça em profundidade interessante para a gente ver a evolução do Tyler Shough, que foi uma escolha de segunda rodada, uma idade mais avançada, no final do contrato de calouro dele ele vai ter o quê? 30 anos, mas eu acho que ele vem ganhando uma oportunidade para voltar como quarterback do Saints na próxima temporada. A terceira, vamos falar um pouco dos dois principais jogos do domingo aqui. Philadelphia e Buffalo, às 6h25 da tarde, a gente tem o Saquon Barkley, que vem de boas partidas, ultrapassando a marca das 100 jardas, quebrando tackles e vai jogar contra uma das 3 piores defesas contra a corrida da NFL, que é a defesa do Buffalo Bills. Será que com um bom jogo do Barkley vai ter opções aqui o Philadelphia Eagles para trabalhar o play action? O Dallas Goedert vai aparecer? O Dallas Goedert é um elemento subestimado desse ataque de Philadelphia. Quando o Goedert tem bons números no meio do campo, costuma abrir mais coisas no perímetro para o A.J. Brown e até para o jogo terrestre com o Saquon Barkley. Então, olho neste duelo, nessa questão. Outro ponto importante é a linha ofensiva de Buffalo, né, que teve seu pior jogo contra Houston, foram 8 sacks, e a linha defensiva, o front de Philadelphia, está em ascensão nessa reta final de temporada. O Brandon Graham voltou de aposentadoria e já soma 3 sacks. Olho neles contra o Josh Allen. Adicionalmente também, o Jalen Hurts contra a secundária do Buffalo Bills. A secundária do Buffalo Bills fez um grande jogo na semana passada, acho que dá para falar isso, mas principalmente na outra semana contra o New England Patriots, não dando opções para o Drake May em média e longa distância, e agora vai enfrentar uma boa dupla de wide receivers. Vamos ver o trabalho do Jalen Hurts passando a bola, sobretudo. No Sunday Night Football, antes da gente ir para um momento histórico, o status do George Kittle está bastante questionável, né? Esse literalmente é o status dele. O Kittle é dúvida para o jogo, de acordo com a Comissão Técnica de São Francisco, a decisão deve ser game time. Eu vou até pegar aqui o reporte que eu li, que eu mandei para o PP agora há pouco. O duelo Bears e 49ers, eu e ele, né? São Francisco General Manager John Lynch disse na sexta, ou seja, hoje, de acordo com Ken Eman, do San Jose Mercury News, que o status do George Kittle lesão no tornozelo para o jogo de domingo à noite será game time decision, ou seja, às vésperas da partida os 49ers vão chegar à conclusão ou não se o Kittle joga. E com o George Kittle, o ataque terrestre de São Francisco tem mais corridas explosivas, tem melhor média de jardas por carregada e por 2 motivos fundamentais. Primeiro, porque ele é um excelente bloqueador como tight end. Vocês sabem que eu sempre elogiei esse aspecto do jogo de George Kittle. Tight end tem que bloquear, porque senão, para mim, é um wide receiver slot depois que come 10 pratos de macarronada. E também a questão da ameaça dele no meio do campo, que faz com que a defesa fique estressada por isso, e aí não pode comprometer todos os recursos para parar o jogo terrestre. Estou sem a iluminação aqui, eu esqueci de ligar, mas ficou uma ambientação um pouco mais tranquila, fim de tarde, sol pra cacete aqui em São Paulo, então agora que eu percebi vai ficar assim mesmo, tá? Eu gostei, um ar diferente, tá um pouquinho mais escuro que o normal, mas ficou legal. E a defesa dos Bears é a terceira pior da NFL em jardas cedidas por carregada, com 5. Isso foi um tremendo problema semana passada contra os Packers, tá? Então, olho no Christian McCaffrey contra essa defesa. Eu comento o Sunday Night Football da semana 17, eu te espero 9 e pouquinho. Assim que acabar Raiders e Giants no Sport TV 2, a gente entra com o aquecimento para o Sunday Night Football. Para terminar, momento histórico, que muitos de vocês pediram que voltasse, então aqui está de volta. Muito mais gostoso fazer prévia assim, hein? Com todo respeito a você que gosta de palpite, mas não tem nem comparação, pelo amor de Deus. Graças a Deus eu resolvi voltar a esse formato e que se exploda palpite. Final do vídeo tem palpite, tá? Mas rápido, rápido. Isso aqui é muito mais importante, rico, jornalístico. Pô, tesão fazer desse jeito. Eu não sei por que eu resolvi fazer só palpite. Seguinte, momento histórico. Vamos voltar a 1984, final da NFC de 84, pode ser a final da NFC neste ano, né? Não dá pra descartar isso. O San Francisco 49ers em campanha de 15 vitórias, talvez o melhor time de São Francisco. Muita gente argumenta isso, tá? Dos 5 títulos, que o de 84 foi o melhor time, a defesa voando baixo, sintonia incrível do Joe Montana com os recebedores. O sistema já muito azeitado, né? O West Coast Offense é o segundo título dos 49ers, só uma derrota naquela temporada. E na final da NFC eles amassaram os Bears no Candlestick Park, em São Francisco, por 23-0. Esse jogo, essa derrota dos Bears, ela funciona como um grande combustível para a defesa voltar como voltou na temporada seguinte, tendo uma das melhores defesas, se bobear a melhor defesa da história da NFL, a defesa do único título de Super Bowl dos Bears de 85. E os Bears não esqueceram dessa derrota cachapante por 23-0, porque teve o Monday Night Football no ano seguinte, 26-10 para os Bears, no qual o Joe Montana foi sacado 7 vezes. Aliás, falando em 84, esse é o ano do recorde de sacks dos Bears, tá? Muita gente acha que o recorde foi em 85, mas foi em 84, os Broncos ainda estão na caça para quebrar esse recorde, embora seja bem difícil. No Monday Night Football de 85, Chicago também teve 15 vitórias, a única derrota foi no Monday Night contra os Dolphins do Damarino, que graças a Deus não ganhou dos Patriots nos playoffs, não teria vencido os Bears provavelmente, no Super Bowl. 7 sacks em cima do Joe Montana, apenas 160 jardas. E o Walter Payton, um dos melhores running backs
da história da liga e certamente um dos melhores seres humanos da história da liga. É por isso que o prêmio de Homem do Ano da NFL chama Walter Payton Man of the Year. Teve 132 jardas e 2 touchdowns, com os Bears caminhando até o Super Bowl naquela temporada, o Super Bowl 20, vencido pelos Bears contra os Patriots. Feito o momento histórico, vamos aos palpites. E aí, rapidinho os palpites pra gente matar. Um beijo pra vocês. Agora vai aparecer o meu eu do futuro com os palpites. Bom, vamos aos palpites, então, da semana 17, do sábado e do domingo, começando com Texans e Chargers, bem rapidinho, bate-bola, jogo rápido, aqui justificando bem rápido. Eu vou com os Texans aqui, deixa eu pegar a zebrinha. Né, Tom? Tom tá com calor, coitado. Zebrinha aqui eu vou com Houston por conta do front de Houston contra a linha ofensiva dos Chargers. Acho que esse duelo vai pender para os Texans. Defesa terrestre dos Packers, acho que segura o rojão dos Ravens sem o Lamar Jackson. Essa é a tendência, pelo menos neste momento. Eu vou com os Packers. Steelers e Browns, acho que vem o recorde do Myles Garrett, mas os Steelers que estão em ascensão no ataque, né, em termos de colocar pontos no placar e tudo mais, utilização no jogo terrestre, o Gainwell aparecendo como recebedor no último jogo, foi uma grata surpresa, aquela recepção longa, o Aaron Rodgers acho que tá motivado, tá num bom momento, eu vou com os Steelers. Jaguars e Colts eu vou com os Jaguars, defesa de Jacksonville subiu o tom nas últimas partidas, acho que o Philip Rivers deve ter problema, o Trevor Lawrence tá no melhor momento dele no ano, talvez na carreira, dá pra argumentar isso, né, vem de um jogo de 5 touchdowns, um outro de 3 touchdowns contra Denver fora de casa. Bucks e Dolphins, se a defesa dos Bucks fosse pior contra o jogo terrestre, eu iria com os Dolphins, tá, que estão correndo bem com a bola com o Devon Achane, não só ele. Mas eu vou com os Bucks aqui porque a defesa terrestre eu acho que ainda segura os pontos. Patriots e Jets, Patriots, New England não vai deixar essa peteca cair. Saints e Titans, eu fico na dúvida, porque os Titans vêm no melhor jogo deles aí na temporada contra os Chiefs, mas eu vou com os Saints. Seahawks e Panthers, eu acho que o Bryce Young vai ter muito trabalho contra essa defesa do McDonald, contra disfarces e tudo mais, eu acho que ele tende a ter problemas pressionados, Seattle o quarto time que mais pressiona o quarterback na NFL. Dois bons ataques, no geral, em termos de pontos por jogo na segunda metade de temporada. O jogo aéreo de Arizona melhorou depois da saída do Kyler Murray, mas eu vou com os Bengals que tem um ataque melhor. As duas defesas, nenhuma delas me passa confiança. Raiders e Giants, eu vou com os Raiders jogando em casa, zebrinha aqui. Os Raiders fizeram um bom jogo na semana passada. É um jogo difícil de palpitar, né? O jogo tende a ser ruim. Eagles e Bills, eu vou com os Eagles, tá? Com Barkley passando a 100 jardas com mais frequência no último mês. Defesa terrestre de Buffalo é bem problemática e eu consigo ver a defesa dos Eagles neutralizando Josh Allen e James Cook, tá? Eu vou com os Eagles aqui e vou com os Bears contra os 49ers, especialmente se o George Kittle não jogar. Rams eu coloco vencendo os Falcons, tá? No caso dos Bears, tem claro a questão dos turnovers também, né? Eu acho que o Brock Purdy tem um certo problema com turnovers, que acho que é um pouco menos falado do que deveria, para ser muito sincero. Esses os palpites, então, do domingo, do sábado e do domingo. Aqui eu teria palpitado Dallas, aqui eu teria palpitado Lions, teria errado, aqui eu teria palpitado Broncos, tá? Texans é zebra, então, portanto, aqui contra os Chargers, Packers, Steelers, Jaguars, Buccaneers, Patriots, Saints, Seahawks, Bengals, a zebrinha com os Raiders, a zebrinha com os Eagles e a zebrinha com os Bears. Fizemos todo o estrago que podíamos, a gente volta semana que vem com esse mesmo formato para a prévia da semana 18, e aí nos playoffs a gente segue esse mesmo formato, tá? Com as histórias para ficar de olho, os matchups que podem decidir, momento histórico e os palpites brevemente no final. Beijo para vocês, eu te espero no Sunday Night Football da semana 17, 49ers e Bears, às 10h20, 9h30 a gente entra com aquecimento, com pré-jogo no Sport TV 2. Estou nessa, e essa é uma frase que há 5 meses, se alguém me dissesse, eu estaria bem surpreso de ouvir. Estou nessa no Sport TV 2 com o Luiz Carlos Júnior. Tá sendo um ano bem interessante, 2025 vai ser bem divertido. Vamos nessa, um beijo para vocês e até a próxima.